Fala pessoal, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite para você que está me assistindo nesse momento. Para você que não me conhece, meu nome é Orlando do canal Barba Trader e no vídeo de hoje estarei trazendo para vocês mais um vídeo de análise técnica de criptomoedas. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aí embaixo e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. E também deixe o seu like para me ajudar com o meu conteúdo que eu faço aqui na internet. E então, dito isso, vamos para a vinheta e depois para mais um vídeo de análise técnica aqui no canal. Bem pessoal, então hoje com o mercado em correção, analisaremos mais 3 criptomoedas aqui para o canal, que serão exatamente essas 3 criptomoedas que estão marcadas no seu canto superior direito. Então hoje analisaremos a TRX, o Bitcoin e a Binance. Inclusive muito importante destacar aqui para vocês que a TRX foi um pedido de um inscrito aqui no canal. Então se você inscrito aqui do canal quiser uma criptomoeda para analisar, deixe nos comentários aí embaixo. E também é relevante passar para vocês qual será a metodologia de análise para esses ativos. Então nessa metodologia de análise, analisaremos o comportamento do preço, se está deixando topos e fundos ascendentes ou então topos e fundos descendentes, e também analisaremos o comportamento do preço em relação a indicadores técnicos como o RSI e o estocástico, juntamente com o cruzamento de médias móveis, com o comportamento de volume e também com a ferramenta de retração de Fibonacci. Então, observando tudo isso no gráfico técnico mensal, nós temos que o preço está formando topos e fundos ascendentes e que essa forte alta que aconteceu com o preço foi ocasionada depois de um rompimento de um topo anterior com um volume de negociações acima da média, o que elevou o otimismo desse ativo financeiro. Sendo assim, após o rompimento desse topo anterior, o ativo já chegou a valorizar mais do que 200% em cerca de 3 meses de operação e atualmente a sua valorização é de cerca de 110%. Então o que a gente pode perceber nesse tempo gráfico é que a formação de estruturas de mercado de alta apontam a continuação de uma tendência de alta, porém também podemos perceber que a força vendedora já está atuando nesse ativo com a formação desse grande pavio que foi deixado no gráfico técnico. Então é interessante ter cautela nesse momento para operações compradas. E com relação aos outros indicadores, nós podemos perceber que a média móvel de 20 períodos ainda está apontando para cima, porém o RSI está apontando aqui nível de sobrecompra. No caso aqui ele está apresentando um nível de sobrecompra de 83 pontos na sua escala. E o estocástico está chegando nesse nível de sobrecompra. Então percebemos aqui nesse tempo gráfico que embora o preço esteja formando estruturas de mercados de alta, uma possível compra nesse momento pode não ser tão interessante porque você pode estar comprando um ativo sobrecomprado. E sendo assim, é interessante que você observe uma possível correção que o preço possa apresentar nos próximos meses e tentar entrar em alguma correção de Fibonacci ou então entrar após o rompimento depois dessa correção de Fibonacci. Observando agora o tempo gráfico semanal, nós também podemos perceber algumas coisas bem semelhantes, como por exemplo a clara formação de estruturas de mercados de alta. Então oportunidades observando o comportamento do preço viriam de rompimentos de topos anteriores e que no caso aqui também podemos observar que esses rompimentos aconteceram com o volume de negociações satisfatório. Então o seu price action está apontando para uma continuação da tendência de alta. Além disso, também podemos perceber que esse comportamento de preço está acima das linhas de médias móveis. No caso, tanto acima da linha de média móvel de 20 períodos, quanto também da linha de média móvel de 50 períodos. E também podemos perceber que esse cruzamento que aconteceu lá atrás entre as linhas de médias móveis de 20 e 50 teria indicado uma compra para esse ativo e o cruzamento de venda ainda não aconteceu. E momentaneamente essas duas linhas não se cruzando e ambas ainda apontando para cima, indicaria que de fato a tendência de alta deve continuar. Observando nesse tempo gráfico os indicadores do RSI e do estocástico, podemos perceber que ambos apontam um nível de sobrecompra. Então realmente muita cautela nesse momento, é interessante você esperar uma correção saudável dos preços com Fibonacci ou então esperar um rompimento de topo anterior após essa correção. E observando o seu gráfico técnico diário, podemos perceber um pouco do mesmo do que vimos anteriormente. Então também podemos perceber a formação de estruturas de mercados de alta, porém também podemos perceber o RSI e o estocástico apontando níveis de sobrecompra. Então recomenda-se de fato nesse momento muita cautela.
possíveis oportunidades de compras para esse ativo nesse momento podem ser dadas pela correção de Fibonacci em alguma das suas linhas, ou então, se você quiser ainda mais segurança nessa operação, esperar que o preço forme um ponto de retorno em algumas dessas linhas e também esperar o RSI chegar no nível de 50. Isso porque geralmente o RSI em tendência de alta tende a ficar entre 50 e 70. E para aquelas pessoas que querem operar vendido no mercado, esperar a formação de um pivô de baixa com topos e fundos descendentes após o rompimento desse último fundo deixado no gráfico. Agora vamos trocar de criptomoeda e analisar o comportamento de preço no Bitcoin. Então, observando aqui o seu tempo gráfico mensal, podemos perceber que o Bitcoin está formando claramente estruturas de mercados de alta. E essa alta muito forte foi caracterizada pelo rompimento de um topo anterior no gráfico técnico, que fez com que o ativo já valorizasse mais do que 200%, tendo uma valorização atual de 180%. No caso aqui, claramente é importante que você observe uma correção desse preço caso ele venha a acontecer nesse tempo gráfico mensal, e assim buscar entrar em alguma correção de Fibonacci, ou então entrar na formação de um novo pivô de alta com o rompimento desse topo anterior. Porém, é importante destacar que o ativo está em nível de sobrecompra. Então, no caso aqui, também recomendo para você que quer fazer operações de longo prazo, muita cautela com a compra desse ativo financeiro. Observando o seu tempo gráfico semanal, também podemos perceber coisas muito semelhantes. Então aqui também percebemos topos e fundos ascendentes, porém uma clara divergência de preço entre o RSI e também o seu comportamento de preço. Podemos perceber que o preço está deixando topos e fundos ascendentes, enquanto que o RSI está deixando topos e fundos descendentes. E isso também caracterizaria a fraqueza técnica desse mercado e sinalizaria que uma possível reversão esteja por vir. No caso, o Bitcoin tem tido uma dificuldade muito grande de romper essa barreira dos 60 mil dólares, criando assim nessa região uma resistência para o preço. Então uma possível oportunidade de compra para esse ativo possa vir aqui de um rompimento de um topo anterior, com também um volume de negociações acima da média, porém tenha em mente que esse ativo está em nível de sobrecompra, então você pode estar comprando um ativo em um preço muito caro. E mesmo com essas linhas de médias móveis apontando para cima, eu realmente recomendo muita cautela para compras nesse momento. E observando o gráfico técnico diário, podemos perceber essa divergência de preço e RSI de uma forma também mais clara, juntamente com o volume, porém o preço está se segurando nas linhas de médias móveis. Então ainda podemos perceber que o preço está se mantendo acima da linha de média móvel de 50 períodos, está bem próximo de romper a linha de média móvel de 20 períodos e ainda está acima da linha de média móvel de 200 períodos. E com essas médias móveis apontando para cima, ainda temos uma tendência de alta caracterizada vendo esse indicador técnico. E agora analisaremos a última criptomoeda desse vídeo, que é a criptomoeda da Binance em seu tempo gráfico mensal. Podemos observar aqui na Binance o mesmo comportamento que vimos anteriormente com o Bitcoin, com um comportamento de preço formando topos e fundos ascendentes, se mantendo acima da linha de média móvel e também apresentando um comportamento de volume crescente acompanhando a tendência de alta dos preços. Porém, para essa criptomoeda também percebemos um nível forte de sobrecompra. Então também aqui muita cautela nas operações compradas desse ativo. No caso, como foi dito anteriormente, esperar uma correção de Fibonacci e uma formação de um pivô de alta é realmente o mais recomendável para esse ativo. E para não ficar tão repetitivo, tanto no tempo gráfico semanal quanto no tempo gráfico diário, nós podemos observar as mesmas coisas. Então muito cuidado com essas criptomoedas que estão deixando topos e fundos ascendentes, mas que estão deixando também níveis de sobrecompra. E que também estejam apresentando certas divergências de preço e volume e preço e índice de força relativa. Então mesmo com o mercado em baixa e muita gente tentando comprar o preço barato, muito cuidado porque você pode estar tentando pegar uma faca que está caindo com a sua mão, porque você estará entrando contra uma possível tendência de baixa que o preço esteja se formando. Bem pessoal, então essa era a análise que eu queria passar para vocês hoje. Não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal, deixem seu like, deixem também um comentário aí embaixo sobre o vídeo e até a próxima.